galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes e os meus vizinhos grilos. Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, um vídeo um pouco diferente e é uma coisa que eu espero continuar ao longo deste ano. Que eu hoje estou comentando o simulado que foi proposto pra mim no meu cursinho. Tá, não sei se eu posso estar fazendo isso, mas enfim, eu vou fazer. É a vida. Mas hoje eu vou comentar sobre este tema, que foi o do meu simulado, né? Claro, primeiro, o combate às IST no Brasil. De uma maneira bem direta, gente. Toma cuidado que aqui, repare que ele não usou ISTs, né? Só a sigla IST, que significa infecções sexualmente transmissíveis, já dá essa ideia de plural, tá bom? Mas enfim, eu vou conversar aqui com vocês sobre esse tema e eu vou conversar de uma maneira muito natural e também sem pesquisas, entendeu? Como se eu estivesse realmente fazendo ali a prova em si. Então, o que eu vou passar de conhecimento para vocês é o conhecimento que eu tenho agora em relação a essa temática. Eu não vou pesquisar no Google e tudo mais, porque, enfim, eu acho que o nosso treino, ainda mais que eu tô falando para as pessoas de nível alto, né, do meu cursinho do Aritsá, deve ser embasado nisso. O que é que a gente vai aplicar na hora? Se esse fosse o tema do Enem, o que é que eu escreveria, né? Enfim, sem pesquisar no Google, né? Então, com base nos textos motivadores, que vocês devem ter acesso aí, mas eu vou deixar o print aqui, mas com base nos textos motivadores, o que é que eles falavam? Eu li, tá bom? É importante a gente ler. Mas no texto 1 falava sobre um dado da OMS, também falava dos impactos de algumas doenças sexualmente transmissíveis. No texto 2 já falava sobre a questão do sexo desprotegido e já entrava numa problemática, né, da falta de informação e tudo mais. E no texto 3 falava sobre campanhas, né, de combate. Afinal, o tema de combate sugere, né, ações de combate. Então, gente, aqui, em relação aos modelos argumentativos paragrafais, ou modelo de redação que a gente poderia aplicar, os três, até porque o tema é muito livre, entendeu? A gente poderia fazer um texto causa-consequência, um texto com 2 fatores, um texto com pontos positivos, né, mostrando as ações de combate e mostrando ali a problemática relacionada. Foi um tema muito livre, foi um tema muito simples, entendeu? Simples no sentido de que não existe uma palavra que especifica tanto, entendeu? Como se fosse o combate às ISTs entre jovens, entre determinada população, ou então um desafio para reduzir o número de... reduzir, na verdade, os índices, né, de doenças sexualmente transmissíveis, enfim. Não entramos nesse contexto específico, foi bem direto, então uma liberdade aí maior. Eu separei aqui 3 tópicos, o que dificulta o combate, quais são os impactos disso à sociedade e ações de combate a partir dos textos motivadores, tá bom? Tirei isso. Por quê? Porque, gente, o que é que dificulta esse combate pode ser a nossa problemática e a gente faria um texto abordando essas duas dificuldades, né? Esses 2 fatores, entendeu? Quais são os impactos disso na sociedade? A gente poderia falar dos efeitos disso e fazer um texto de causa e consequência. E ações de combate a gente poderia mostrar em um parágrafo essas ações e no outro parágrafo, né, fazendo uma contra-argumentação, mostrando quais são os problemas relacionados a essas ações, por que elas ainda não foram suficientes, tá bom? Para solucionar, para combater isso, tá? Então, bora lá, sem enrolação, falar um pouco sobre essas questões que dificultam o combate. Primeiro de tudo, tá logo lá de cara nos textos motivadores. Eu vou até colocar aqui como falta de conhecimento. Na verdade, eu não vou colocar nem falta de conhecimento em si, porque muitas vezes as pessoas sabem que existem as doenças, né? Eu vou colocar falta de amplas informações. Como assim, Gustavo? No sentido de que existem, tá? As informações sobre as STs, enfim, a gente aprende isso desde a escola, mas elas não são amplas, elas não são amplamente divulgadas, a gente pode estar problematizando isso. Então, a falta de amplas informações pode ser um fator para dificultar, na verdade, esse combate. E isso, claro, vem associado à orientação populacional. Mas eu vou deixar a orientação populacional ligada a isso e vou colocar aqui a orientação, na verdade eu tenho que colocar a falta, né, ou a pouca orientação. E aí a gente pode falar que ela vem de familiar, tá? A gente poderia colocar escolar? Poderia colocar escolar, mas aí a gente entraria
e a gente teria que restringir um pouco, tá? Porque de fato muitas escolas falam sobre as IST, tá? Talvez não da maneira devida, talvez não com tanta ênfase, mas fala, isso é fato. Se a gente fosse problematizar a questão das escolas, eu vou até colocar aqui, a gente teria que argumentar nesse ponto, de dar mais ênfase, de dar algum exemplo de como poderia acontecer, tá bom? Mas a familiar é um fato, tá? Muitas famílias ainda têm um tabu de falar sobre sexo que dificulta a orientação quanto a essa questão. Lembrando que aqui a gente não está falando de tabu sobre sexo, que é doenças sexualmente transmissíveis, tá? O sexo aí é uma conversa secundária em relação a esse tema, não pode focar só nisso, beleza? Só em relações sexuais desprotegidas. E justamente essa questão, o que dificulta o combate são, na verdade, as relações desprotegidas. E aqui, pessoal, em relações sexuais, tá? Meu Deus do céu, eu não coloquei aqui que é sexuais, mas é relações sexuais desprotegidas, mesmo com a pessoa sendo orientada. Então vai entrar aí na questão da conscientização, tá bom? Mas não use essa palavra de conscientização, de consciência própria do indivíduo. A gente fala de relações sexuais desprotegidas, a gente vai mesmo como uma ignorância, entendeu? Uma falta de bom senso. Gustavo, e quais são os impactos disso para a sociedade? Beleza, gente, em relação aos impactos, a gente pode colocar que um impacto disso é o aumento de infecções. Isso é lógico. Ai, Gustavo, essas coisas lógicas a gente pode colocar, isso não é tão óbvio, gente, não tem problema nenhum você colocar o óbvio desde que ele esteja bem desenvolvido, tá? Então, quando eu coloco assim um aumento de infecções sexualmente transmissíveis, Gustavo, me comprova que realmente, se não fizermos nada, se na verdade, se essas dificuldades continuarem, vai haver um aumento. Aí a gente comprova isso por meio de dados, por meio de pesquisas, não tem problema nenhum. Isso daqui é apenas um ponto de argumentação. A partir desse ponto que nós vamos desenvolver sobre esse tema. Então, como se dá o aumento de infecções? Porque existe, na verdade, esse aumento de infecções. A gente associa, né, a questão de relações desprotegidas, em relação a pouca orientação familiar, que ocasiona isso e tem tudo a ver com o tema, né? Porque quando eu falo de combate, se eu vou combater é porque uma coisa precisa ser combatida, né? Claro, e no caso é esse aumento que precisa ser combatido, né? E se eu não fizer nada, vai continuar aumentando, vai continuar crescendo. Eita, minha caneta está falhando. Então, o aumento de infecções é uma consequência direta. Qual é o outro impacto disso à sociedade? O impacto disso na sociedade também é questões econômicas. Como assim, Gustavo? No sentido de, Gustavo, se eu tenho mais pessoas doentes, eu vou ter que investir mais em saúde, de maneira emergencial. Não que investimentos em saúde sejam, na verdade, ruins. Não, nada a ver. Mas quando eu tenho um avanço, né, um crescimento no número de uma doença, vai exigir mais esforços, vai exigir mais investimentos e vai acabar mexendo na economia geral. Então, são impactos econômicos no sentido de tratar as pessoas, então tratamento. Talvez nem todo tratamento seja eficiente, assim, se não feito direito, né? A gente sabe que existe muita irresponsabilidade, mas existem os tratamentos muitas vezes para essas doenças são caros, entendeu? Então o governo vai ter que investir mais em tratamento, em prevenção. Se tivesse, por exemplo, um surto de alguma doença sexualmente transmissível, sendo que isso não seria necessário porque as pessoas deveriam ter conhecimento, deveriam se responsabilizar e fazerem sexo de uma maneira segura, né? Então, com certeza, avanço de doença, proliferação de doenças implica impactos econômicos, tá bom? Então, e outro também aqui que a gente pode falar como impacto desse avanço, desse aumento, a gente poderia falar de preconceito também. Porque, como assim, Gustavo? Como é que o preconceito vai ser uma consequência de avanço de doenças sexualmente transmissíveis? Poxa, gente, se eu tenho um aumento de pessoas que estão doentes, isso
vai gerar comentários preconceituosos, isso vai gerar uma repercussão, entendeu? Então isso existe demais, entendeu? Isso existe muito. Então quantas vezes você não já viu uma pessoa que, por exemplo, tem AIDS, aí sofrer algum tipo de bullying ou de preconceito retratado em novelas, mas que também acontece nas redes sociais. Então a gente pode também falar de preconceito, aumento nos casos de preconceito em relação a essas pessoas doentes, porque a gente sabe que uma pessoa, por exemplo, com AIDS consegue viver em sociedade, talvez não hoje, claro, normalmente, mas antigamente não podia, e hoje ainda precisa de determinadas condições para viver normalmente, claro, com o sistema imunitário totalmente debilitado, mas ela sofre preconceito, sofre comentários desrespeitosos, muitas vezes as pessoas têm medo de tocar, entendeu? Então imagina, a pessoa tem DST, tá fazendo tratamento e tudo mais, ela pode ser desrespeitada em algum momento, as pessoas podem, ai nossa que nojo, ai não sei o que, nossa essa pessoa tá doente, muitas vezes essas doenças não são nem nem passam por tosse, por espirro, por contato direto, pessoas realmente estão com contato sexual, e muitas pessoas desconhecem isso. Essa falta de orientação, esse desconhecimento pode gerar o aumento desse preconceito, tá? Isso daqui são viés, não é obrigado vocês a falarem sobre tudo isso, eu tô dando só opiniões de vocês, como eu disse, não são opiniões pesquisadas, são opiniões que eu tô tirando aqui da cachola no momento, entendeu? Então, é isso. E em relação a ações de combate, bora lá, existem ações de combate pessoal, Ministério da Saúde, se ele não tiver feito uma campanha de combate a IST, tão mal, viu? Então, existem ações de combate? Existem. Você poderia citar aí qualquer post aí do Ministério da Saúde, tipo, apesar de existirem ações divulgadas nas redes sociais do Ministério da Saúde, beleza, realmente, de fato, existem, não é possível que não exista uma ação. E aí você pode chutar, mas é um chute muito certo, porque, enfim, isso compete ao Ministério da Saúde divulgar essas informações sobre essas doenças, entendeu? Foi citada, na verdade, nos textos motivadores, uma ação, né, governamental, que foi justamente a da camisinha. Eu não lembro muito bem qual é a frasinha, mas vai estar aparecendo aí. Mas enfim, existem várias ações governamentais, isso daí é fato. A gente pode até falar de ações divulgadas no carnaval, né? Só que qual que é o problema? O problema é que essas ações elas são amplamente divulgadas no carnaval e nas outras épocas. E nos outros períodos, entendeu? A gente poderia estar fazendo esse link, que existem, né? Colocam até nas avenidas, nas principais avenidas, bem grandão, lá nas placas, as fotos das camisinhas e tudo mais, dizendo que é pra fazer sexo seguro no carnaval. Mas e nos outros períodos? A galera não faz sexo não, a galera só faz sexo no carnaval. Claro que tem toda a libertinagem no carnaval, mas nas outras épocas as pessoas estão totalmente vulneráveis, tá bom? Então a gente poderia fazer esse link de ações que são divulgadas no carnaval, que são muito boas, mas, né? A gente poderia até fazer uma ação de combate mais direta, como assim? A distribuição, né? Desculpa a letra, gente. Não é assim a minha letra. De camisinhas. De camisinhas nos postos. Tá? Essa é uma ação de combate boa. Poxa, se você tá distribuindo camisinhas gratuitamente, você está incentivando a população a fazer sexo seguro. Sim, dados os argumentos, agora vamos usar. Gustavo, o que é que tu usaria de repertório? Olha, isso daqui, só você. Se você optar, por exemplo, pelo modelo 2, eu chamo de modelo 2, o texto de contra-argumentação, você falar dessa distribuição de camisinhas, você falar dessas ações divulgadas no carnaval já é um acréscimo, porque isso não está nos textos motivadores, tá? Então, e sendo um repertório, se você tiver utilizado de maneira proveitosa, beleza, top. Mas, gente, o que é que eu usaria para falar, por exemplo, dessa questão de dificuldade, ou então dessa questão realmente do impacto
à sociedade. Eu utilizaria, sei lá, filmes e séries, eu gosto muito de filmes e séries. Em relação a esse primeiro tópico, gente, eu faria com ele o link sobre essa questão de ações divulgadas, né, pelo Ministério e pelo governo. Como assim? Presta atenção no link e como argumentativo fica de uma maneira legal. Se eu falo que existem campanhas do Ministério da Saúde divulgadas nas redes sociais, por exemplo, existem ações como panfletos e placas que divulgam, né, sobre a necessidade de prevenção de ST, né, no carnaval, de transmissão de ST no carnaval, eu faço esse link que existem essas campanhas, beleza, no entanto, né, elas não são amplamente divulgadas, entendeu? Elas não são divulgadas em todas as épocas, não são divulgadas de uma maneira com maior alcance, entendeu? Nas principais emissoras televisivas, por influenciadores digitais, por exemplo. Então, existe essa questão. Eu faria essa associação. Isso tornaria meu repertório, claro, produtivo, tá bom? O nosso objetivo é torná-lo legítimo, pertinente e produtivo. Isso daqui diretamente associado, e se eu fizesse com essa argumentação, eu estaria tirando proveito para confirmar o meu ponto de vista, tá? Em relação a pouca orientação familiar, eu confesso a vocês que, assim, de cara, eu não lembro, assim, de tanto repertório, sabe? Em relação a isso. Então, só para vocês verem como eu tô fazendo direto, entendeu? Porque eu iria lá no Google, ia pesquisar um repertório e acharia, beleza, eu tô sendo bem sincero com vocês. Então, esse daqui não seria um viés que eu iria argumentar se eu fizesse, se fosse, no caso, uma prova, né, um exame. Sobre relações desprotegidas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente pode inventar um dado, Gustavo. O IBGE falou isso, a OMS falou aquilo, beleza, pode, mas eu não quero instruir vocês a fazer esse tipo de coisa, tá? Mas sobre relações desprotegidas, gente, que você livremente poderia utilizar o âmbito da medicina, a área da biologia, sem problema, pra falar que o que é óbvio, né? Porque, meu Deus, cara, se eu tenho relações sexuais desprotegidas é porque elas contribuem para esse aumento. Tá, Gustavo, como é que tu sabe que relações desprotegidas contribuem para esse aumento? É óbvio, né? Eu sei que é óbvio. Mas o nosso lindo exame, a nossa linda prova de redação exige que você coloque, por exemplo, que segundo a biologia, então segundo o Drauzio Varela, médico, não sei o que, renomado, se você fizer sexo sem camisinha, você pode estar transmitindo algum vírus, bactéria, fungo e algum micro-organismo aí qualquer. Aí você tem um repertório. Que legal. Que é óbvio. Mas é esse tipo de coisinha que você tem que ficar confirmando para você ter a sua argumentação forte. Enfim. Os impactos disso à sociedade. Aí aqui eu poderia utilizar a pesquisa, né, da OMS. Gustavo, você estaria tirando os textos motivadores. Sim, poderia tirar os textos motivadores, mas só para confirmar a argumentação. Entendeu? Claro que você não vai parafrasear, né? Colocar coisa direta que está nos textos motivadores, mas você poderia colocar só como de passagem, entendeu? Se você fosse mostrar que existe, que na verdade a falta de combate, né? Então a falta de amplas informações acarretaria esse aumento, entendeu? Você poderia mostrar pesquisas, não quero colocar o MS porque tá lá, beleza, coloca outro site, coloca o G1, coloca o R7, tenho certeza que alguma dessas páginas já divulgou dados sobre surtos ou então aumento de ST, tá? Em relação às questões econômicas, sobre falta de tratamento e prevenção, confesso para vocês que aqui muito difícil achar um repertório. Em relação ao preconceito, existe, gente, essa questão que foi abordada na série Elite, por exemplo. Aquela personagem, né, que foi assassinada, ela tinha AIDS. Então, em alguns momentos da série, ela sofria determinado tipo de preconceito, entendeu? Justamente por ela, apesar de rica, né, assim, eu tô colocando fator econômico aí porque a gente sabe que, enfim, interfere. Mas, apesar de ser muito bem tratada e tudo mais, a gente vê que às vezes ela sofria ali uns ataques por ser soro positivo, enfim. Mas é isso, tá?
Então a gente poderia usar a série Elite para mostrar esse preconceito contra pessoas, né, que têm IST, e o aumento desse preconceito seria um impacto da sociedade. E a gente também poderia colocar aqui a novela Amigas e Rivais. Era transmitida no SBT, se eu não me engano. Mas falava, eu assisti essa novela, por isso que eu sei. Mas falava quando eu era pequenininho com a minha mãe. Falava de uma personagem que ela contraiu, na verdade, o vírus, né, do HIV, o HIV, contraiu devido a relações sexuais desprotegidas com várias pessoas e tudo mais, acabou contraindo e a novela mostrava realmente essa doença como uma morte e tudo mais, como uma pessoa que deveria ser excluída da sociedade, como um lixo e tudo mais, enfim. Então a gente poderia fazer esse link de mostrar que ainda existem muitos preconceitos em volta das doenças sexualmente transmissíveis e que isso, né, dificulta justamente a questão do tratamento, a questão do acolhimento, entendeu? Dificulta o combate a essas doenças de um modo geral. E em relação às ações de combate, elas são autorrepertórias, então não preciso nem falar muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi a primeira vez que eu faço um vídeo dessa maneira. Espero que nas outras semanas eu faça também, nas outras semanas de simulado. Vocês podem estar deixando aí qualquer tema para eu tentar fazer dessa maneira também. Gustavo, fala desse tema como se tu tivesse no Enem. O que é que tu colocaria? Aí eu falo de boas, eu não ia pesquisar nem nada. Mas é basicamente isso que eu achei de mais produtivo da minha cabeça em relação a essa temática. Comentem o que foi que vocês acharam, o que foi que vocês colocaram como repertório, como argumento. Isso daqui são só ideias, não são obrigatórias. Você poderia abordar, como eu disse, o tema é amplo, várias coisas sobre essa temática, tá bom? Desde que não fuja, né, do tema. Mas é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no meu canal para me ajudar, compartilha para os amigos aí e deixa nos comentários outras ideias de vídeo, outras temáticas e o que você achou desse texto. Desse tema. Se você quiser deixar o seu texto aí abaixo, fique à vontade. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.